Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos a cada domingo a liturgia da palavra proposta pela Igreja para nós. E hoje, 31º domingo do tempo comum, nós iremos refletir sobre a grande hipocrisia e a autenticidade da vida cristã. Meus amados irmãos, na primeira leitura de hoje, que é extraída do profeta Malaquias, no capítulo 1, versículo 14b ao capítulo 2, versículos do 1 ao 2 e depois versículo do 8 ao 10. O Senhor vem nos falar, por meio desse primeiro texto da liturgia de hoje, que os sacerdotes do tempo de Malaquias eram hipócritas. Hipócritas porque haviam deixado de seguir a lei de acordo com a tribo de Levi, que era uma tribo sacerdotal e que deveria exercer as funções sacerdotal, e eles deixaram de exercer o seu papel. E deixando de exercer o seu papel, ainda começaram a fazer distinção de pessoas naquilo que era a observância dos mandamentos de Deus. Então veja que o Senhor diz assim, versículo 14b: Eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. E agora este mandamento para vós, ó sacerdotes: se não quiserdes ouvir e tomar a peito glorificar o meu nome, diz o Senhor dos exércitos, lançarei sobre vós a maldição. Então os sacerdotes não estavam exercendo a função de sacerdotes para glorificar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor dos exércitos. Então versículo 8 ele diz: Vós, porém, vos afastastes do reto caminho e fostes para muitos na observância da lei, pedra de tropeço. Quebrastes o pacto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Levi era aquele filho de José, ou melhor, filho de Jacó, do qual surgiu a tribo Levi, a tribo de Levi, a tribo sacerdotal. Quebrastes o pacto de Levi, diz o Senhor dos exércitos, e eu também vos fiz desprezíveis e vos rebaixei aos olhos de todos os povos, na medida em que não guardastes meus caminhos e praticastes discriminação de pessoas no serviço da lei. Acaso não é um só o Pai de todos nós? Acaso não somos criados por um único Deus? Então, por que cada um de nós é desonesto com o seu irmão, violando o pacto de nossos pais? Então, Deus chama a atenção, em primeiro momento, no domingo, na liturgia deste domingo, dos sacerdotes, que sendo os que deveriam instruir o povo e que deveriam exercer a função de pai para com o povo, eles, pelo contrário, exercem a função de tiranos, de corruptos, daqueles que faz distinção das pessoas. E Deus cobra deles dizendo: nós não somos todos, vós, melhor dizendo, vós não sois todos filhos de um mesmo Pai? Então é por isso, meus amados irmãos, que Jesus, no Evangelho de hoje, é tão duro com os fariseus, com os saduceus, com os doutores da lei. Mas aqui, de maneira bem específica, Jesus entra em contenda, podemos assim dizer, em debate, contra os mestres da lei e os fariseus. E veja o que diz o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 23, versículo do 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus
têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Então veja, Jesus está dizendo para as multidões e para os seus discípulos. Vocês estão vendo os fariseus? Vocês estão vendo os mestres da lei? Eles têm autoridade para interpretar a lei. A respeito de lei, eles entendem. A respeito de lei, eles sabem interpretar. Por isso eu digo, observai tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Aí está a hipocrisia que nosso Senhor condenou nos sacerdotes da tribo de Levi na primeira leitura de hoje, segundo o profeta Malaquias. E agora no Evangelho, Jesus diz aos discípulos e às multidões: escutai o que os fariseus dizem, praticai o que eles mandam, mas não imitem o que eles fazem. Versículo 4. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Então veja, o hipócrita, ele é assim. Ele deseja que todo mundo faça o que ele gostaria, ou melhor, o que ele deveria fazer e não faz. Ele interpreta a lei porque tem autoridade para assim fazê-lo e interpreta esta lei legalista e de maneira puramente legalista, a ponto de colocar os fardos da lei sobre os ombros dos irmãos. Mas não observam e nem movem um só dedo daquilo que eles mesmos amarram e colocam sobre os ombros alheios. Versículo 5. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos homens. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos ombros e nos braços, e põem na roupa longas faixas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestres. Então, veja, Jesus diz: quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Jesus está aqui fazendo alusão à primeira leitura. Todos vós sois irmãos. Todos nós descendemos de um só Deus. Todos nós somos filhos de um só Pai. Portanto, não permitais nem deixais que vos chamem de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chamareis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Então veja, Jesus está repreendendo os seus discípulos e a multidão. Os discípulos, para que ninguém vos chame de mestre. Não deixeis ser chamados de mestre, pois um só é o mestre. Quem? Deus e Jesus Cristo. E todos vós sois irmãos. Então, não tem motivo para ser-vos chamados de mestre. Agora, Jesus estava dizendo isso, condenando de maneira direta alguém ser chamado de mestre ou de pai, porque ele diz: não, na terra não chameis a ninguém de pai,
pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Então Jesus está dizendo, olha, ninguém pode ser chamado mestre e ninguém pode chamar outro de mestre. Ninguém pode ser chamado pai e ninguém pode chamar a outro de pai. Jesus está condenando indiscriminadamente? Não. Jesus condena chamar de mestre aqueles que são falsos mestres, aqueles que são hipócritas, como são o caso dos fariseus e dos mestres da lei do evangelho de hoje. Jesus está proibindo chamar alguém de pai? Não. Porque se fosse isto de maneira direta e absoluta, de qualquer modo, o próprio Deus não teria estabelecido, acredito que, agora não vou lembrar qual é o mandamento na ordem, mas honrai pai e mãe para que tenha longos dias de vida sobre a terra. Então, meus amados irmãos, não é simplesmente o chamar de pai, mas Jesus está condenando aqueles, chamar de pai ou de mestre, aqueles que são hipócritas, aqueles que não são verdadeiramente servidores dos filhos que Deus lhe concede. Por exemplo, a primeira leitura, o Senhor condena os sacerdotes da tribo de Levi, porque não exerciam o seu papel de pai. Aqui, Jesus condena os mestres da lei e os fariseus porque não exerciam verdadeiramente, genuinamente, o seu papel de mestre da lei e de pai. E por isso, no versículo 10, Jesus diz: não deixeis que vos chameis de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que os serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então veja, se Jesus estivesse condenando de maneira restrita, de maneira direta, de maneira sem exceção, alguém ser chamado de pai ou de mestre, por que então o apóstolo Paulo se compararia não somente a pai, como já se comparou em tantas e inúmeras de suas cartas, mas também se compararia com uma mãe? Veja o que diz a segunda leitura de hoje aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 7b ao 9 e depois o versículo 13. Irmãos, então Paulo se coloca vendo os Tessalonicenses como irmãos. Foi com muita ternura que nos apresentamos a vós, como uma mãe. Então quer dizer que Paulo está usando o adjetivo mãe, né? Paulo está usando a expressão mãe, porque foi proibido de ser chamado, de se apresentar como pai? Não. Porque Paulo se coloca como pai da fé de inúmeras comunidades que ele mesmo escreve as cartas. Então, foi com muita ternura que nos apresentamos a vós como uma mãe que acalenta seus filhos. Então Paulo dá um exemplo. Diferente dos sacerdotes da primeira leitura, diferente dos mestres da lei e dos fariseus do evangelho, Paulo diz que nós nos comparamos e nos apresentamos a vós como uma mãe que acalenta os seus filhos. Tanto bem vos queríamos, que desejávamos dar-vos não somente o evangelho de Deus, mas até a própria vida. A tal ponto chegou a nossa afeição por vós. Então, quando Jesus condena e quando Jesus diz não chameis de mestre nem de pai, Jesus está falando: não permitais que vos chamem de mestre ou de pai, se não fordes autênticos como Jesus Cristo é. Se não tiverdes a capacidade de dar a vida por aqueles que são vossos pastoreados. Irmãos, versículo 9. Certamente ainda vos lembrais dos nossos trabalhos e de fadiga. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós.
Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. Por isso, agradeçamos a Deus sem cessar por vós, por vos terdes acolhido a pregação da palavra de Deus. Não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é, palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós, que abraçastes a fé. Então, meus amados irmãos, Jesus aqui não condena que alguém seja chamado de mestre. Jesus não condena que alguém seja chamado de pai. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei e dos sacerdotes levitas, que, sendo eles mestres e pais espiritual, não cumpriram o papel de pai e de mestres. E não fazendo isso, não sendo semelhantes a Jesus Cristo, a ponto de dar a vida, como Paulo diz aos Tessalonicenses, gostaríamos nós de não somente entregar o Evangelho a vocês, mas de entregar a nossa própria vida por vocês. A tal ponto chegou a nossa afeição por vós, o nosso amor por vós. Por isso, meus amados irmãos, não nos iludamos, porque muitas vezes alguns de outras denominações cristãs, protestantes, vêm dizer para nós, usando esse trecho do Evangelho, olha, vocês não podem chamar padre, porque significa pai. Vocês não podem chamar papa, porque também significa pai. Porque Jesus proíbe os seus apóstolos e os seus discípulos de serem chamados e de aceitarem esta nomenclatura de pai ou de mestre. Porque somente Jesus é o mestre. Então veja, meus amados irmãos, que aqui entra o papel sacerdotal ministerial dos sacerdotes da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Um só é o sacerdote, Jesus. Um só é o mestre, Jesus. Os seus sacerdotes, padres e bispos são sacerdotes ministeriais. São aqueles que exercem as vezes de Cristo. E exercendo as vezes de Cristo, eles dão a vida. Devem, assim deveria ser, pelo menos deveriam ser assim. Deveriam dar a vida pelas ovelhas que lhes foram confiadas. E aí sim, se este faz como Paulo dá o exemplo aos Tessalonicenses, se estes dão a vida, ou pelo menos desejam dar a vida, a ponto de dizer para eles que assim é o meu amor por vós, eu daria a vida por vós. Então veja que Paulo sempre se coloca. Paulo diz, sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo diz, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, como não chamar a este pastor de pai? Como não chamar a este mestre de mestre? Porque o próprio Jesus disse, para o servo não é possível ser maior do que o seu Senhor. E para o discípulo não é possível ser maior do que o seu mestre. E ele diz, mas basta que o servo seja como o seu Senhor, e basta que o discípulo seja como o seu mestre. E se o discípulo é como o seu mestre, e se o servo é como o seu Senhor, que deu a vida pela igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, aí sim nós podemos olhar para tais e dizer Pai ou Mestre, porque fazem aquilo que nosso Senhor fez e não agem de maneira hipócrita como os fariseus, que querem ser reconhecidos
como os verdadeiros intérpretes da Sagrada Escritura, que querem ser conhecidos como os homens mais santos e mais perfeitos, e que desejam os lugares que estão preparados nos banquetes, nos primeiros bancos. Porém, não são capazes de fazer o que eles mesmos exigem que os seus servos, que os seus discípulos façam. E é aí que Jesus diz para os discípulos: não permitais ser como os fariseus são. Porque do contrário, se assim fordes, não sereis capazes de fazer aquilo que eu fiz. Dar a vida pelos seus irmãos. Por isso Jesus disse: não há prova maior de amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Então, meus amados irmãos, a hipocrisia nasce dentro do farisaísmo. A hipocrisia nasce dentro dos mestres da lei. E eles eram hipócritas até o fim. Eles estavam prontos para matar, se preciso fosse, para cumprir a lei de maneira legalista, dentro daquilo que era conveniente a eles. Mas, quando se tratava de dar a vida pelas ovelhas, para que as ovelhas fossem nutridas, para que as ovelhas fossem cuidadas, para que as ovelhas fossem limpas, para que as ovelhas fossem ajudadas, eles isentavam os preceitos da lei de maneira hipócrita e faziam distinções de pessoas somente para serem beneficiados. Que Deus nos socorra, que Deus nos ajude, que Deus nos dê dignos pastores, que Deus nos conceda santos mestres, para que nós possamos dizer, sem medo de ser enganados, e dentro daquilo que é autorizado e permitido por nosso Senhor Jesus Cristo: Pai, Mestre, obrigado, porque me conduzistes à verdade do Evangelho. Deus abençoe você. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, clique aí em inscrever-se, depois clique no sininho e clique na primeira opção, receber todas as notificações, para que você seja notificado, né, de todas as postagens novas que nós fazemos aqui no canal Jesus é o Caminho. Fica na paz, um bom domingo, um bom final de semana e que o Senhor nos conceda a sua graça e sua bênção.